num primeiro momento, já agradecer os nossos palestrantes, né? Eram nossos colegas da Fevale. E queria apresentar para quem já está online, então, quem são nossos palestrantes. Então, a gente tem aqui o Diego Barbosa Dávila Araújo. E só o Diego lá fazendo um ok, isso. Então, graduado em Educação Física pela Fevale, pós-graduado em Psicomotricidade Escolar pela PUC e pós-graduando em Educação Infantil pelo Instituto Ivoti. Professor de Educação Física da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio no curso normal no Instituto Ivoti. Professor de Educação Física e Teatro da Escola de Educação Infantil Gente Moleque. Professor de Educação Física da FAC Centro, modalidade EJA, Personal Kids e integrante do grupo de pesquisas do ICEI. E o professor Rômulo Henrique Kunzler, graduado em Educação Física também pela Universidade Fevale, o Rômulo dando um tchauzinho para nós, pós-graduando em Gestão Esportiva pela mesma instituição, além de demais cursos de extensão voltada à educação infantil e recreação. Ele teve a premiação de menção honrosa na área da temática de educação física no Fevale Inova Mundi 2018, com o título Manifestações de Homofobia no Futebol, um estudo com adolescentes matriculados em uma escola situada em uma região de alto índice de violência contra mulheres. Autor de co-capítulo do e-book PIB de Fevale e sua trajetória formativa, experiências construídas na educação básica. Já trabalhou desenvolvendo trabalhos como bolsistas de um projeto de extensão da Fevale, vivenciando e aprendendo esporte. Educador social na área de educação física no projeto da ABB Comunidade de Novo Hamburgo, bolsista de pesquisa no PIB de Educação Física Fevale, pela escola EMF Boa Saúde, com diversos projetos de ensino-aprendizagem, coordenador do programa Novo Mais Educação e atualmente coordenador de projetos pelo IENH em Novo Hamburgo, então atuando dentro do programa MOVE de uma escola no município de Novo Hamburgo. Então, acho que estamos super bem servidos de palestrante, tenham todos uma boa palestra, muito obrigado desde já. Eu pensei que já tinha acabado, só com o currículo do Romulo aí, né? Já estava dando tchau pro pessoal. Breve currículo. Com vocês, por favor. Pode começar, Romulo. Posso começar? Bom, pessoal, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui, né, com vocês. Então, nós vamos falar hoje sobre as práticas das mídias, né, que a gente estamos desenvolvendo na nossa área de educação física, né, para as crianças, né, que é uma coisa muito importante, né. Por exemplo, quando a gente estávamos nas quadras, né, das escolas, atrás dos muros, a gente podia ter que fazer o quê, né? Desenvolver a criatividade para nos exercer nossas práticas dentro das aulas de educação física. Então, quando eu comecei lá na Fevale, no primeiro semestre, eu tive aula com o professor Piccoli, né? Isso eu nunca vou esquecer, eu já contei outras vezes. E ele chegou para mim no corredor e falou: Romulo, tu é de qual área? Né? Eu comentei com ele que eu era da licenciatura, vai precisar de muita criatividade. Aí eu fiquei pensando assim, no primeiro semestre eu tava, né, troquei de curso na época, mas criatividade, eu fiquei pensando, né, eu fiquei imaginando que tipo de criatividade que eu ia ter que fazer para desenvolver nas aulas, né. E depois eu percebi que eu, né, com o desenrolar, né, da universidade, que eu teria que pegar e teria que ter, né, conhecimento, né, e muita criatividade para desenvolver os objetivos propostos das aulas, né? Enfim, tanto ali no como é que eu posso dizer, no desempenho acadêmico, né? No processo acadêmico, né? Que eu participei de inúmeras experiências, tanto nas turmas, né? Que eu estava estudando, como também nos projetos que eu estava trabalhando, né? Então, chegou a pandemia, por exemplo, né? E a gente teve que pensar nessa criatividade e mais além do que dentro de uma quadra de escola, né? Porque a gente tem que pegar e pensar por diversos aspectos
né, como a gente poderia fazer o planejamento dessa aula, como a criança ia se portar e tendo só a figura do professor ali, né, de uma pessoa, no caso eu, ou o professor Diego também, né, se conseguia utilizar uma outra pessoa para auxiliar também nos vídeos, né, então precisa de muita criatividade, né, e isso é uma superação que a gente tem que passar por esse momento, né, e sem mais, sem dúvidas, né, é um trabalho que precisa também buscar um certo objetivo, né, para conseguir resolver a demanda que é estabelecida. Não sei se o Diego também quer colocar, complementar junto ali, que eu comecei a iniciar falando já, a nossa fala sobre isso, mas o que eu quero dizer? Que já a gente precisava de adquirir a experiência e adquirir também a criatividade nas nossas aulas quando não tinha a pandemia. Agora, com a questão da mídia, né, a gente precisa redobrar essa criatividade, porque às vezes a gente falta recursos de pessoas, né, que às vezes é muito mais tranquilo dar aula para um grupo de alunos ali, conseguir fazer certas atividades e assim conseguir fazer somente você, no caso, né, a figura que está na tela tentando transmitir uma atividade proposta, né, flexibilizando e adaptando para quem está assistindo do outro lado da tela, né? Bem isso, bem isso. Quando a gente fala também, né, gente, dessa questão de mídia, é bom a gente lembrar primeiro quando, na verdade, toda essa criatividade começa, né? Na verdade, ela começa já nas aulas presenciais, né? Então, durante muitos anos, vocês que são mais novos, não são veteranos que nem eu, né? Eu já peguei uma fase da educação física em que as pessoas e colegas da faculdade sempre davam uma desculpa de não tenho material, então eu não consegui dar escola, então eu não consigo dar aula porque eu só tenho uma bola na escola, então eu me e aí, né, que vem o que eu trouxe como trabalho, quando a gente coloca liberando a bola para ele jogar, a gente sabe qual sexo, qual gênero acaba se prevalecendo nisso. Gravando o som, Diego, tu tá me ouvindo? Eu não consegui ouvir a tua fala. Eu vou tentar resolver aqui. Agora eu acho que estabeleceu, agora voltou de novo. Quando tu começou a falar. Isso, quando tu começou a falar que a gente tem que ter essa criatividade das aulas de educação física, pra mim começou a travar daí. Agora voltou. Tá, agora eu tô conseguindo te ouvir. Estou colocando aqui. Vamos de novo. Eu vou tentar recuperar aqui um pouquinho. E agora, me escutam legal? Estou escutando perfeitamente. O restante também? Bom, então colocando sim. Se cortar. Tá. Então, assim, quando a gente fala em criatividade, vou voltar um pouquinho, né? A gente tem que nas aulas presenciais, né? Então, eu sou da época em que as pessoas, os profissionais, muitos não queriam dar aula porque tinham uma bola na escola, tá? E estavam com a desculpa de não vou conseguir dar aula. Eu libero a bola para os meus alunos e bola para os alunos. E vou tentar resolver, então. Só um pouquinho. Tentar resolver saindo e voltando, gente. Toca daí, Rô.
O que o Diego também estava comentando ali, que eu consegui captar agora na fala, a questão que às vezes os acadêmicos não tinham a desculpa de dizer que só tinha uma bola ou não tinham nenhum material para poder realizar as aulas de educação física, ou enfim, qual o objetivo que tinha que ser proposto naquele âmbito, né? Então, a gente pode usar diversos materiais, né? Só que a gente está naquela questão do comodismo, né? Do conforto, né? Eu não tenho materiais, eu não tenho isso, não tenho aquilo, né? Mas o fulano, se eu tivesse lá naquele lugar, se eu tivesse lá naquele espaço, eu ia conseguir realizar. Só que daí chegou a pandemia, onde mostrou muita coisa para nós, né? Na forma em geral, né? E na nossa educação física também impactou isso. E a gente teve que buscar formas, né, para poder desenvolver o que era pedido para ser passado. Né? Então, as atividades, né, com os materiais que dá para fazer em casa, que tem em casa, até porque a criança, né, ou quem vai exercer lá, até mostrando alternativas para professores, para surgir como uma dica, uma ideia de como poder utilizar uma atividade uma atividade relacionada ao que tu vai querer passar, né? Por exemplo, um tiro ao alvo, tu pode pegar um rolinho de papel higiênico ali, um balãozinho, uma coisa elástica, né? E fazer um tiro ao alvo com uns copinhos, umas garrafinhas vazias, por exemplo, né? Então, dá para fazer N coisas, né? Várias, é uma gama de coisas que dá para fazer, só que isso sai um pouco do comodismo, isso sai um pouco da zona de conforto para poder procurar e pesquisar. A questão da criatividade, com aquele objeto que eu fazia bonitinho, né, lindo e maravilhoso, que eu tinha lá no departamento de educação física, a gente tem que criar uma outra forma de ver. Como o professor Diego também já fez em alguns vídeos, né, o box, substituindo a questão do saco de box com um tecido de um lençol de uma fronha de travesseiro, se eu não me engano, né? Exato. E também a questão do balão. E a questão do balão. Aí já, o que eu estou querendo dizer com isso? É a palavra criatividade que ele também está usando, né? E aí o conhecimento dele com a questão da faixa etária, né? De qual tipo de objeto usar, né? Esse carinho também tem que ser olhado, né? Tem que olhar para isso também. Então, eu só estava comentando ali quando tu voltou, retornou, né, professor? Que a questão que eu estava comentando lá, que os acadêmicos, né, enfim, não é só os acadêmicos, né, alguns professores também que já estão formados, né, eu só tenho uma bola, se eu tivesse lá naquela instituição, se eu tivesse ali, mas se eu tivesse isso, né, e às vezes tem lugares que tem e não é utilizado, está lá no canto pegando pó e poeira, né, então a gente chegou a pandemia, que eu comentei com eles, e a gente teve que mostrar de alguma forma com os objetos que tem em casa, para também quem está vendo na telinha conseguir utilizar esses tipos de objeto, né? Eu não sei como é que tu fez, Rômulo, quando tudo começou, né? Mas eu fui, na verdade, gente, todos aqui foram jogados por meio dessa situação nova, né? Então, quando surgiu, a diretora da Gente Moleque me ligou e disse, eu preciso que tu grave um vídeo. E eu, por mais que eu faça teatro é uma coisa bem diferente do que câmeras, enfrentar câmeras, né? Porque o teatro tu não tá te vendo. São as pessoas que estão te vendo nesse caso. E quando tu faz algo com câmera, tu também tem que te ver. E eu nunca gostei de me ver. Eu nunca gostei de ver a minha imagem, ouvir a minha voz. E muitos de vocês talvez compartilham da mesma ideia de se ver em vídeo. O cara fica, minha voz é assim. Como minha voz é esquisita. Eu sou mais feio do que eu pensava ainda. Então, tem esses bem complicados, né? Então, eu tive que é a palavra correta. Acho que está cortando de novo.
Tá difícil hoje aqui a internet, hein? Acho que agora eu consegui te ouvir. Vão avisando, gente. Eu não sei quando. Tá me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Uhum. Parece que eu tô numa sessão espírita hoje, né? Acontece. Tem algum Rômulo aí? Rômulo. Oi! Tem alguém me ouvindo? Tô me sentindo assim hoje. Então, quando a gente está falando nessas questões de coragem, né, que eu queria voltar a citar, teve uma música que me incentivou muito, que foi uma música do Emicida, que é Eminência Parda, e que ele fala que não se mede coragem em tempo de paz. Então, o tempo não é um tempo de paz, e eu precisava de coragem para aquele momento, né? E agora sou eu que não tô ouvindo direito, gente. Eu estou te ouvindo. Tá. Então foi basicamente isso. Então, na verdade, vocês como acadêmicos, futuros profissionais, e muitos já trabalham na área, né? Nós, professores de educação física, nós precisamos ser corajosos o tempo inteiro. Porque o professor de matemática e de biologia, ele está dentro da sala. O que ele fala, o que ele faz, são 20, 30 que acabam assistindo. O professor de educação física, não. São os 20, 30, mais as pessoas que estão passeando pelo pátio, são mais os pais que estão passeando pela rua, é todo mundo olhando a aula do professor de educação física. É o barulho, Então, né, da manutenção lá, né, fazendo alguma coisa, furadeira, enfim. É tudo isso que a gente está exposto. Então, essa coragem necessária a gente sempre tem. Caso contrário, vocês não estariam aqui nesse momento, nesta sala, ouvindo o Rômulo me ouvindo e se ouvindo também, talvez, nesse momento, porque o que nós estamos trazendo também talvez seja uma questão que está dentro de vocês aí. Eu vi que a Duda está aí. A Duda foi minha aluna no Instituto Ivoti, né? E ela sabe o quanto eu sempre falo para os meus alunos que não adianta. O profissional de educação física, ele é o mais visto. E a gente tem que ter essa coragem. Se a gente não tiver de tentar ser diferente, nós vamos continuar na mesmice e a educação física não vai ser valorizada. Nunca. Porque para ser valorizada, primeiro, ela depende de nós. Se eu for esperar que governante, seja qual ele for, tá? Não tô defendendo nenhum lado nesse momento. Porque os dois lados passaram por governos e nunca fizeram nada pelos profissionais de educação física e da educação. Então, se eu for ficar esperando que eles façam, que eles me valorizem, bom, é melhor pegar uma cadeira e sentar, porque eles não vão me valorizar. Para me valorizar, então, eu tenho que agir. E aí, é mostrar para eles, é mostrar principalmente dentro da escola, que a nossa disciplina é importante. Eu sempre escuto, e o Rômulo também escuta isso, que passei escutando os professores de educação física, nós somos esquecidos. Oi? Como assim somos esquecidos? Então te faz lembrar, mano. Tô aqui para quê? Tô aqui só para dar a bola para eles, é um momento de diversão. Bom, se quem está aqui ainda acha que educação física é só um momento de diversão na escola, lamento. Vai procurar um outro curso. Aí eu passo a bola para ti, porque senão eu começo a ficar revoltado com o mundo. Mas é verdade, né? É verdade, professor. O que o Diego também comentou, eu faço das minhas palavras, né? Uma vez eu estava conversando com a diretora da escola lá que eu trabalho, e ela falou da mesma forma que o Diego falou, né? Olha, a educação física é a matéria mais desafiadora aqui da escola, porque ela fica exposta, né? As outras matérias ficam trabalhando dentro da sala de aula, né? Enfim. Outros profissionais, outros professores, não querendo falar também deles, eles falam assim, fica fazendo essa forma aí que a gente fala tradicional. Eles também, será que não fazem dentro da sala de aula?
métodos tradicionais, né? Então, é muito mais fácil ficar trancado dentro de um cubículo, né, ou dentro de um retângulo, enfim, e ninguém vê o que está sendo passado, né? É muito mais fácil domar um corpo, é muito mais fácil tu domar um corpo preso do que um corpo livre. Então é muito mais Exatamente. fácil em si, aparentemente, colocando, dar aula dentro da sala do que dar aula na rua. Uma coisa eu sempre garanto. Controle. Né? Eu entrando na sala de aula, eu vou conseguir dar aula. Eu fora, eu vou conseguir dar aula. Mas quantos outros professores que estão na escola fora vão conseguir administrar o corpo do aluno? Porque o corpo está livre. Eles estão se tocando, eles estão se beijando. Se é adolescente, então, tu tem que cuidar da mão, tem que cuidar de tudo. Né? E aí? Como é que tu faz isso? E tem aquela questão, né, que eles precisam extravasar, né? E eles, no desenvolvimento, no cognitivo deles, já sabem, já está chegando a hora da educação física e já começam a querer se soltar. E o professor precisa estar ali para saber administrar as etapas da aula, né? Tem alguém fazendo uma pergunta aqui para mim? Eu vi na telinha aqui. A Duda? Eu vi que o Gustavo... A Duda colocou que está, a Graciane colocou a verdade, concordo. A Camila Bauer aqui, né? O Gustavo, em sala, quem não faz nada não é visto, nem julgado. Na aula, ao ar livre, todos estão vendo. Exatamente, Gustavo. A questão não é que o professor em sala não faz nada, né? Mas, enfim, tem aquela questão que nem o professor Diego falou ali de controle dos alunos, né? Aquela questão, aquela forma também que é legal ficar um atrás do outro, né? Ali aprendendo. É uma forma tradicional também, mas, com certeza, quem está lá exposto a professor de educação física. E agora eu também venho falar uma outra coisa para vocês, que uma vez eu estava trabalhando num lugar, eu tive uma colega, que não vem ao caso, e ela falou assim, mas eu fui lá naquela outra escola, hoje eu vi o fulano trabalhando, mas as crianças estavam fazendo isso, e ele estava parado ali. Daí eu falei, mas eu não vou julgar ele. Ela falou, mas como não? Eu falei, não, a gente não sabe qual é o trabalho que ele está fazendo, pode ser que ele está fazendo uma aula de observação, para tentar aplicar o objetivo que ele quer, pode ser que a aula que ele está utilizando também é uma outra forma do projeto ou do plano de ação que ele desenvolveu, então a gente também tem que cuidar isso, né, colegas que estão presentes, que a gente também não pode julgar pelo primeiro olhar. Agora, se tu vê mais vezes acontecendo isso, né, 4, 5, 10 vezes acontecendo aí, sim, a gente pode ver. Mas essa questão, né, que nós estávamos comentando, o professor é desafiador. Precisa ter o controle da turma, precisa ter as etapas do tempo ali, porque a gente já perde tempo para levar as crianças para a quadra, para desenvolver a aula, para ter a volta calma, né, enfim, e depois, às vezes, uma reclamação, os alunos estão agitados, estão suados. Acontece. E quase sempre. E a questão da Camille Bauer, o engraçado é que aprendemos na graduação diversos métodos, mas saímos da universidade e segue com o tradicional. Nem todos. Nem todos, depende da forma que tu vai querer trabalhar, né? Agora, se caso a direção da escola não queira que tu trabalhe assim, aí não é tu que não tá querendo trabalhar, né? Daí também é a forma de tu tentar conquistar aquele espaço que tu tá trabalhando, né, que tu tá exercendo. É que existem algumas situações que a gente tem que lembrar que é muito difícil de fugir do tradicional, por vezes, né? Então, quando tá ensinando, por exemplo, algo mais técnico no esporte, não tem como fugir, mano. É uma coisa mais tecnicista de vez em quando, sim, e o tecnicista também é importante em alguns métodos, em alguns momentos. Então, por vezes, a gente vai ser um pouco tradicional, sim, né? Então, com certeza. Tu dizer que é 200% criativo, então conta outra. Tá? Por vezes, em alguns momentos, tu vai precisar deste tradicional, mas eu entendi. Era bem isso que eu ia falar agora, Camila. Que tu estava se referindo.
É a desculpa da falta de material. Então, mas não tem cone? Mano, tu não consegue 12 garrafas de PET? Não consegue 12 latinhas? Tá? Não consegue 12 pessoas para ficar parado no lugar? Então, nesta questão, sim. Aí tem muitos que acabam nesse comodismo que chega a mexer por dentro, assim. A Liv tem uma pergunta. Com certeza. Mas sempre tem a questão, eu acho que ela se une, né, Diego? O tradicional, né, a questão de desenvolver a criatividade dentro do tradicional, né, modificar também. Isso vai trabalhar, acho que meio que trabalham juntos, né? Andam juntos, né? O que foi? Chegou, desculpa ter interrompido. A Lívia tem uma pergunta e eu vou passar para ti, tu começa respondendo, depois eu respondo. Como foi para vocês trabalharem com outros métodos que não o tradicional e a direção das escolas? Bem, como é que eu posso te dizer assim? Quando eu fui trabalhar lá, eu tive que, por exemplo, na ABB, quando eu estava trabalhando de professor de educação física também lá, eu tinha que criar um projeto, né? No PIBID também, isso eu estou falando no âmbito acadêmico, eu também tinha que desenvolver um projeto de ensino-aprendizagem para trabalhar. Então tinha a justificativa dele, tinha o objetivo dele para trabalhar, e sempre gostei de trabalhar com essa questão, que nem o professor Dino comentou, o tradicional vai estar junto, mas tu vai fazer algumas atividades, né, que pode ser de forma cooperativa, forma global, enfim, vários outros métodos que a gente pode utilizar, né? Então, eu acho que é uma mistura de coisas. Aí que eu venho dizer que eu vi lá no início do primeiro semestre que eu estava, no início dele, que o professor Piccolo falou para mim uma coisa, botando a mão no meu ombro, que eu nunca vou esquecer. Vai precisar de muita criatividade. E isso marcou no meu cognitivo essa frase que ele falou, e desenvolvendo, foi desencadeando, e depois eu imaginei que é isso mesmo, né? A gente precisa trabalhar esses desenvolvimentos, né? Vou trabalhar, como é que eu vou trabalhar? Vou ficar trabalhando em situações de jogo, só um esporte, vamos dar um exemplo do esporte, o tradicional, não, vamos trabalhar também em situações, né, com a questão lúdica, né? Porque por meio do brincar ali, do lúdico, a gente consegue construir a criança de poder ter o gosto de poder aprender. Agora, se a gente começar de uma forma tradicional, quem sabe tu vai conseguir atingir quando se não é futebol, né? Vai conseguir atingir um aluno porque ele não tem o gosto do esporte, ele não quer saber daquele esporte, né? E também outras atividades, quando tu vai querer fazer uma atividade para estimular ali a questão motora da criança, tu vai também ter que fazer de uma forma lúdica, e a criança vai poder desenvolver, né, o desenvolvimento motor dela, o desenvolvimento humano dela, pelo meio do brincar também, né? Então, tanto no ensino fundamental, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, daí que tem a questão dos esportes ali, também pode ser trabalhado questões recreativas, né? No início ali. Então, eu acho que isso é meio que misturado, o tradicional e as questões dos outros métodos, a criatividade junto, elas sempre vão trabalhar juntas, né? Exato. Eu até queria responder para a Lívia que eu trabalho com algumas metodologias e uma delas, né, incluindo a psicomotricidade relacional, que é bem diferente desse método funcional que a gente conhece. Então, a gente vai oferecer os materiais para as crianças e elas que vão elaborar a brincadeira com aquele material. E a gente tem que cuidar muito, e é muito desafiador no início, porque parece simplesmente que eu apenas deixei os materiais ali e não estou a fim de dar aula. Então, no início, eu que sempre fui muito de uma metodologia funcional, porque eu tive aula sim, eu aprendi a dar aula desse método, e quando eu comecei a aplicar o funcional, foi muito difícil para mim, de não dizer assim, fulaninho, Rômulo, não faz assim, faz assim.
E eu tive que me segurar muito. Eu tive a ajuda de vários profissionais de dizer assim, ó, não me deixa falar. Então, por vezes, eu saía assim do lugar, dar uma respirada para não falar, para começar a compreender um pouco mais sobre a psicomotricidade relacional. Hoje, eu não consigo dar uma aula 100% funcional. Exato, Duda. Essa vivência que eu cheguei a fazer com vocês também, né, Duda? Durante o período que eu estava com vocês, né? E é, e é complicado porque até mesmo quem está brincando, quem entra na situação, também precisa desconstruir certas coisas. Então a gente vai tirando algumas cascas nossas, vai percebendo que é possível alterar muita coisa e que eu posso unir as duas metodologias, tanto a funcional quanto a relacional dentro de uma aula, que a gente tem experiências maravilhosas e gratificantes. Hoje eu utilizo das duas. E eu não consigo mais ser 100% funcional, dizendo assim, vocês vão fazer uma fila e vocês vão ficar brincando aqui, vai um de cada vez para que eu possa ver. Hoje eu criei como um polvo, só que daí não são braços, eu tenho olhos, né? Hoje eu consegui criar uns 45 olhos para ver quase todo mundo. Mas é um método bem difícil, Lívia. No início é bem complicado. Eu levei aí um ano para fazer. Professor Diego, tinha uma professora lá na minha escola ali que eu estou, né? Que ela era do segundo ano, só que ela chegou a fazer a psicomotricidade relacional. E ela trabalhava no período de recreação, que as professoras também têm, né? As titulares do Fundamental 1, com essa prática. Né? Então, claro, ela não era professora de educação física, né? Mas ela nas aulas de recreação dela, ela queria trabalhar isso para ver outras questões, né? Ela observava, né, por meio do que ela aprendeu nesse período. E, enfim, como o professor Diego também dá, né, que ele já é o profissional de educação física, é isso que eu estava querendo dizer também, né? Tem que tomar cuidado para também não achar que a pessoa não está fazendo nada, né? Então a gente tem que também ter o certo, pelo menos não ter o conhecimento de como desenvolver, mas o certo conhecimento de saber que a nossa área ela é ampla, ela tem muita, tem muito, não é uma questão só da saúde do bacharel, em hospitais, academias, dentro da nossa área também que voltada para licenciaturas, a gente pode trabalhar com muita amplitude, né? Ela é muito ampla, né? Então, dá para seguir várias coisas, né? E tem que ser forte, né, Rômulo? Porque nesse momento a gente está aberto a julgamento. As pessoas vão te julgar nessa nova metodologia. Então, tu vai ter o dedo apontado. Se tu não tiver ciência, respeito pelo que tu está fazendo e compreensão pelo que tu está fazendo, tu te perde. E aí vai ficar na cara que tu só está entregando alguma coisa. Então, no início, eu bati muito o pé, assim, de dizer assim, não, vai ser desse jeito porque eu acredito nisso. Tu tem argumento para isso, né, professor? Exato. Tu tem que mostrar que tem argumentos. Não, mas é porque é importante. Tá, desculpa. Votar também é importante, mas por que a gente vota? Então tu tem que mostrar o porquê das coisas, o porquê eu estou fazendo aquilo ali. Principalmente para os teus colegas. E aí, quando os teus colegas começam a compreender que leva-se um tempo, tá? E começa a perceber que aquilo vai funcionando, tu ganha um respeito incrível das pessoas. Tá? O respeito talvez por ser teimoso? Talvez. Fui teimoso? Fui. Sou teimoso? Sim. Mas teimoso naquilo que eu acredito. E vocês têm que acreditar em outras metodologias também. Por mais que, quando eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi da relacional, só vou concluir aqui, a primeira vez que eu ouvi da relacional, eu juro que eu fiz assim, isso não dá certo. Isso nunca vai dar certo. Eu não vou conseguir dar aula assim. Pode falar. Eu tenho que aprender a botar a mãozinha ali, brincadeira, né? Eu fui querer te interromper ali. Tu estava comentando, né? E eu fiquei pensando assim, nem já passei em vários lugares na questão, tanto na época do momento acadêmico, em ambientes, né, de trabalho, enfim, sendo bolsista, sendo estágio ou
ou trabalho remunerado, enfim, e parece que tu tem que ter a sensação que tu é a única área que precisa provar que tu tem que estar ali, entendeu? Parece que as outras áreas o professor não precisa provar. O professor de matemática pega o livrinho, vai embaixo do braço e vai lá, né? Não que ele não tenha, também tem que mostrar que é um excelente profissional, né? Mas parece que o professor de educação física, no olhar dos outros colegas, tu tem que provar isso para ele, entendeu? E isso é muito, muito complicado, né? Muito complicado. Sim. Entrou uma ligação aqui no meu celular, eu tô pelo celular, desculpa eu ter parado. Então isso é muito complicado, porque às vezes tem a questão do outro profissional olhar mal o profissional de educação física, mas por quê? Por causa daquelas outras etapas que a gente conversou ali no início, né? Mas em vez de pegar, né, e os professores às vezes dão-se de ladinho, né? Enfim, em vez de eles pegarem e estar juntos, unidos, né? Que é o interesse do aluno, não, às vezes eles ficam querendo observar mais o que a gente está querendo fazer, o que a gente tem que fazer, a gente tem que provar muito, né? Isso eu percebi, e eu não acho isso. Eu não acho legal como é que eu posso dizer a palavra, essa disputa, sabe? A gente precisa provar, entendeu? A gente tem que. São egos. São egos, pode ser. Atrapalham. Os egos atrapalham realmente. muito. Então, assim, todo professor tem um. E aí vocês sabem do que eu estou falando também. A gente tem uma questão egocêntrica de querer agradar os nossos alunos. E aí, quando tem um outro professor que agrada, também tem essa coisa assim, mas como o outro professor agrada? Né? Então, no início também a gente tem que estar muito flexível para isso, em aceitar que gostos são gostos. E aí eu queria voltar um pouquinho para essa área virtual, para que vocês tenham certeza o quanto a gente está sendo visto, o não curtir. Como o não curtir fere na primeira vez. Né, Exatamente. Exatamente. Tu postou um vídeo que tu acha sensacional, que tu pensa assim, pá, agora revolucionei o mundo. Né? Chupa Barack Obama. Não sei se dá para falar essas coisas aqui. Chupa Trump, né? Continuo falando, então não pode. Mas daí tu vê lá, tá vendo teu vídeo e tu bota... Tem alguém que botou um dislike. Mano, a primeira vez dói o coração. Confesso para vocês que a primeira vez dói o coração. Tu sente um certo... O diabinho e o anjinho que fica aqui, o diabinho fica lá. Vai lá. Manda tomar naquele lugar. Mas daí tu não sabe quem é. E também tem isso. Essa questão também virtual incomoda também um pouco os colegas, às vezes, de trabalho, não querendo ou não, sabe? E pelo menos comigo ali, pelo que eu percebi, foi, sabe? Porque depois começaram a ter que trabalhar a questão do ensino remoto, né? E daí não sabiam fazer, e não querendo ou não, é que tem professoras, né, enfim, que não tem essa questão da habilidade de tecnologia, né? E ninguém está fazendo uma disputa estética, né? Até porque nossos vídeos são caseiros. Mas daí começam a ficar por causa do Rômulo lá, agora a gente tem que fazer assim, né? Dando exemplo, né? Não estou falando que foi assim, né? Mas isso acontece muito, eu já vi comentários já, né? Então, isso também meio que deixa o cara um pouco triste, né? E a questão do like, do dislike, ou de que ninguém começa a curtir, né? Deixa o cara um pouco muito triste mesmo, desanimador, né? E é isso aí, né? A vez fere a alma. A primeira vez fere a alma, vocês não têm noção. Porque é um trabalho, né? É um trabalho assim, ó. Às vezes tu vai olhar um vídeo de 3 minutos, mas dá horas. Porque tu tem que planejar a atividade. Tu não vai pegar e vai pensar assim, olha, quem tá olhando, ele pegou ali um objeto assim, mas olha só que interessante, né? Vai ser rapidinho. Não, tu tem que pegar, aí tu tem que planejar a atividade que tu quer fazer. Mas esse aqui não, mas o fulano lá não vai dar, porque quando ele não vai ter esse material. Eu trabalho com uma escola que
que questões culturais, ali, sociais, sociais não permite, né? E daí, pá, eu vou ter que fazer isso aqui, como é que eu vou fazer isso? Tá, assim, assim, assim. Daí tem o método, agora como é que eu vou fazer a etapa dessa gravação? Ah, vou gravar essa parte assim, eu vou gravar essa parte aqui, né? Ou às vezes daí depois tem que regravar porque o que tu pensou não deu certo, né? Não era isso. E depois tu vai ter que montar tudo, né, no player que tu vai, do editor que tu vai fazer. Aí tu tem que ver se também a tua tecnologia também tá avançada para ver se o teu computador não é lento, para não demorar para produzir, e daí depois publicar, né? Pode ser que é lançado para os alunos antes, né? Tem gente que faz assim, publica depois no YouTube ou em qualquer outra plataforma, né? Enfim. Mas é demorado, gente, né? Eu tenho um vídeo que eu fiz do Pirata ali, que, olha, eu fiquei praticamente... Eu queria fazer porque eles já conheciam o Pirata. E eu queria fazer porque é uma coisa muito bacana aquilo ali, né? A questão da criatividade, enfim, da concentração, da atenção, né? Trabalhando o equilíbrio, né? E o sistema vestibular, né? O aparelho vestibular. Então, aquele enredo que eu fiz lá, que eu fui pego pelo Pirata, o Pirata veio, enfim, ele que fez a atividade. Demorei, olha, eu fiquei a tarde toda gravando e fiquei noite adentro editando, né? Para dar um resumo, né? E o professor Diego também não é diferente, né, disso, né, que eu tô comentando, né? E nem um outro professor que faz isso também não é, né? Então, é desgastante quando a gente ganha né? Ou ninguém dá bola, né? Fica um pouco frustrado, né? Mas são coisas da vida, e não querendo ou não, agora a gente não está na sala de aula, mas está exposto também na telinha de celular, né? Ou do notebook, enfim, de qualquer outro dispositivo. Essa exposição é bem assim. Pode falar. Não, eu estava meio que acompanhando aqui, a Daniela Ferreira coloca ali, nessa pandemia viramos produtores, editores de vídeos também, e aí tu vira ator, o cara da luz, tu vira tudo sozinho, né? Exatamente. E é bem difícil, assim, o Romulo ainda faz a edição no computador, eu faço pelo celular, né? Então, os dedos grossos alemão aqui é meio ruim, né? A gente ficar mexendo assim no celular. Vira a produção inteira, e aí é que tá, né, Lívia, quando a gente está falando sobre essas coisas, assim. Então, eu não era um cara que mexia com essa tecnologia. Eu tive que ir aprendendo a mexer nela, eu tive que aprender a editar vídeo, eu tive que aprender como fazer. Então, assim, para vocês que já estão aí, e a gente não sabe por quanto tempo ainda vai durar esse momento, é uma incógnita, tá? Vamos colocar assim. A gente já vê uma segunda onda na Espanha, uma segunda onda na Itália vindo aí forte, e a CBF querendo liberar o estádio. Enfim. O Comembol liberando os jogadores do Boca Juniors com Covid, né? Para ir para a partida também. Brincadeira. Mas aí, gente, para vocês, dentro do próprio YouTube também tem uma que se chama Escola de Criadores. É bem legal de acompanhar. Aquilo me ajudou assim, olha, eu saí do 0 pro 75 talvez, em questões de minutos, assim. Então, nós procurarmos isso, porque o professor de educação física também precisa disso. A gente precisa estar preparado para isso. Nós não estávamos. Agora não. Agora a gente pode dizer, eu e o Romulo podemos dizer, o Richard, que infelizmente não está aqui hoje, mas a gente pode dizer que a gente está bem mais cascudo. Pode trazer outra pandemia se quiser. Que olha, nós vamos ter um pouquinho mais de experiência e talvez vamos estar um passo à frente da situação. Agora não, a gente teve que andar junto. Então não sei em relação a ti, né, Romulo, mas quando começou a pandemia, a quantidade de visualizações para mim, era acima de 200 visualizações. Recentemente eu mandei um vídeo para uma das escolas que eu trabalho, teve 20, cara. 20 pessoas assistiram e uma foi eu ainda. É a questão que começou a voltar ao normal, né?
entre aspas, né, que eu digo, né? Voltar ao normal, né, que tá agora, né? O normal, entre aspas, né, que eu digo, né? É o novo normal. Aí o pessoal não parece que já acabou, não quer mais saber, né? Enfim, é complicado, né? Também isso. E aí tu Mas gasta horas produzindo para exatamente. pessoas assistirem. Mas a gente tem que mostrar, né, que o professor Diego está produzindo. Eu tenho agora também a minha função ali, é a questão da coordenação, né? Eu faço muita parte administrativa também, né? Enfim, e às vezes eu não estou conseguindo também fazer com tanta frequência mais os vídeos como eu fazia antes, né? 3, 2, assim, por semana, para publicar no YouTube, né? Mas eu estou passando atividades para os alunos, né, do programa, com a manutenção também de vínculo, né, junto com as professoras. Então, numa plataforma, né? Então, com certeza o trabalho continua, mas eu comecei depois ali, né? O Diego foi o primeiro, né, que começou ali, né, pioneiro, né? Mas eu também comecei fazendo um vídeo lá no primeiro. Eu comecei fazendo um vídeo No meu tempo não era escola. assim, era tudo mato. E o Richard veio e me deu, você tem que botar isso aí na mídia, né? E eu acabei colocando, né? E foi indo, né? Mas é muito importante também essa questão que a gente está se expondo, e agora a gente parece que a gente se expõe mais, né? Porque daí a gente está falando aqui, ó, no YouTube, por exemplo, né, explicando, e aí a gente pode colocar, que nem o professor Diego disse, que não é os governantes, diferente do partido, né, porque sempre foi assim, eles não dão bola para a nossa profissão. Então aí que é importante a gente pegar e mostrar o papel do profissional de educação física, né, porque imagina, se tem gente da nossa área que acha que a diversão, né, que a gente pode, que o professor citou ali, que podia ter, né, imagina os pais das crianças, as pessoas que não conhecem, que são leigos sobre o assunto. A gente tem que mostrar a importância de por que daquele exercício está sendo passado. Aquele exercício ali melhora na questão do desenvolvimento da fala, da dicção, questão respiratória, do diafragma, dos intercostais. Mas isso eu não sabia, que interessante. Olha como é importante a questão da motricidade fina para a escrita, né? Então, para outras coisas, enfim, que a gente tem uma gama enorme. Então, além do que eu falei também antes de planejar, a gente tem que saber também lembrar o porquê, né, que a gente está fazendo isso e falar também. Claro que às vezes eu fiz alguns vídeos que eu falava demais ali, às vezes fica complicado, mas tenta falar no início um pouquinho, no final, uma parte resumida. Tu pode colocar lá nas descrições depois algum artigo ali, alguma leitura, se alguém interessado tiver, porque não querendo ou não, tem pais que são médicos, tem pais que são fisioterapeutas, tem pais que são professores de educação física, ou enfim, outras pessoas que estão a fim de ter aquilo ali. Então, tem aquelas pessoas leigas, bem leigas, sobre a nossa área, que vão ouvir a gente falando, mas isso aqui é importante para o meu filho, eu vou botar ele para fazer isso. Eu achei que isso aí não era só para brincar, é uma diversão. Ele está fazendo isso porque ele tem que trabalhar e está querendo passar isso pro meu filho. Não, não é isso. Então a gente tem que mostrar a nossa importância nesse momento de pandemia, nesse momento de telinha, né? Desculpa, para as pessoas leigas, porque são elas também que vão olhar com outros olhos a nossa área, né? E assim a gente vai poder fortalecer ela, né, na questão da mão de obra, que somos nós professores daí, né? Então, isso é muito importante, né? Porque quando o povo quer e quer impulsionar, a gente sabe que a gente consegue uma resposta melhor. Então, se a gente começar a falar o porquê, né, porque a gente tem que colocar o objetivo da atividade, né? Só que a gente pode explicar um pouquinho o porquê disso, o porquê daquilo. E sendo dessa forma, o trabalho fica mais grandioso, né? Fica mais, não é a questão, o fulano lá tá falando por que isso, mas o cara tá querendo se achar. Não, não tá querendo se achar, não. Ele tá querendo mostrar, né? Demonstrar quais são os benefícios
né, dessa atividade que está sendo proposta, além do objetivo que é para atingir, entendeu? Então, é sim importante, né, demonstrar isso, como também vocês, quando estão na aula presencial, fora da pandemia, contar para o aluno, num feedback ali, por que eles fizeram isso, qual foi a importância disso, entendeu? Então a gente tem que saber, né? E tem que falar isso, porque a gente tem que fortalecer os conteúdos que a gente passa, né, as atividades que a gente passa, tanto fora da pandemia como nos dias atuais. Passa a bola para o professor Diego. Levantou a mão. Ah, outra coisa bem importante, talvez, que aconteceu nesse momento, Romo, é que os pais passaram a saber quem é o professor de educação física. Antes ele só escutava a criança falar do prof. Rômulo, do prof. Diego, da prof. Duda, da prof. Lívia, né? Então, da prof. Graciane, estou usando alguns nomes aqui que estão por aqui, porque fica mais fácil. Antes eles só escutavam, eles não sabiam quem era. Tu podia passar do lado deles, mano, que eles não sabiam quem tu era. Agora não. É o professor que joga a bola, né? Agora eles sabem quem tu é, como tu dá aula, como tu fala, como tu faz e como tu cativa o filho dele, a filha dele. E isso, eu como pai, né, que também vejo os vídeos das profs do meu filho, eu digo que nada mais gratificante do que tu ver um professor se esforçando ao máximo para poder ensinar o seu filho. Então, assim, aqui não sei quem trabalha em escola de vocês, né? Mas quando tudo começou, quem estava segurando a barra da escola eram os professores de educação física, os professores de artes, né? Eram esses que estavam segurando a barra, né? Que é gostar de você, como diria o Raça Negra, né? Então, parafraseando talvez esse pagode, o pessoal nem sabe quem a Raça Negra está falando, né? De idade agora. Vou aqui. Oi? Tá me ouvindo? As últimas falas ali travaram, professor. Eu não cheguei a entender. Tu pediu para eu falar agora, é isso? Mas o que o professor Diego falou ali é verdade, né? Não é só a criança que vai estar ali na frente da telinha, né? Também desenvolvendo, né? Os pais vão estar junto, né? A importância da interação familiar também, né? De estar desenvolvendo essas certas atividades. Então, além do material, tu tem que saber também explicar de que forma fazer para os pais poderem auxiliar, né? Quando as crianças são um pouquinho menores, né? E também a questão de dar opções, às vezes, quando tu vai fazer um vídeo, às vezes tu não quer deixar um vídeo muito longo, tu pode dar opções, que nem, por exemplo, eu fiz uma atividade ali do balão no copo, né, mas eu coloquei ali para eles que eles poderiam fazer com saquinhos transparentes, aqueles plásticos, com luvas cirúrgicas, enfim, quem queria, né, ter esse material em casa que não tinha dinheiro para comprar um balão, né, poderia fazer com isso. Perdão. E eles pegaram e conseguiram desenvolver. Boa parte estava com sacolinha plástica fazendo, né? Também tem a questão do balão, da elasticidade da borracha, né? Que força mais na questão de soprar, né? Então tem tudo isso também, né? Que daí dá para adaptar. Chegou uma mãe para mim falando, professor Rômulo, o meu filho não está conseguindo soprar com um balão. Daí eu falei, não, mas eu já coloquei a opção ali. Né? Às vezes a família às vezes não lê direitinho ali, né? Mas a gente está sempre para auxiliar. Faz com sacolinha que ele vai conseguir, né? Daí foi lá e conseguiu. Daí ficou todo feliz, né? Que conseguiu fazer a atividade, né? Então pode acontecer coisas, né, também que não é mil maravilhas, né, da pessoa não conseguir desenvolver a certa atividade, a gente tem que estar ali para auxiliar, né?
Nem se for com outro método, né? Então, outra coisa também que eu tenho para dizer é que os professores da nossa área vão também buscar alternativas, né, para fazer atividades, né? Então isso não tem nenhum problema, né? De um profissional buscar auxílio do outro, né? Até é muito bacana, né? Um auxiliar o outro, né? Exato, é o que a gente faz, né, Romo? Exatamente, com certeza. Com certeza. E tem uma gama grande de professores, né, fazendo, né, professor Diego? Sim. A Lívia falando ótimo, montar parcerias. Com certeza, com certeza. E é isso que a gente tem que fazer. Nós temos um grupo no WhatsApp que quando um publica, o outro vai lá, curte, o outro vai lá e comenta, porque só assim a gente vai crescer. A gente pode até ir longe sozinho, né? E mais rápido, talvez, sozinho, como diz o... Tá me escutando? Estou. Deu uma travada aqui agora. Tá. Então, tem um ditado africano que diz que sozinho eu vou mais rápido, mas junto eu vou muito mais longe. E é basicamente isso que eu, o Rômulo, o Richard, viemos fazendo. Nós estamos nos juntando, porque sozinho a gente até poderia ir bem rapidinho, né? Chegar onde a gente queria, mas nosso objetivo é ir além. É ir além. Não é só aqui parar aqui, talvez nós não vamos parar por aqui, mas é dizer que, bom, sem a parceria não tem como. É dica que tu dá, quem sabe tu faz essa brincadeira, quem sabe tu faz isso, é um copiando a atividade do outro, um indicando o canal do outro. Quantas vezes eu, o Romulo e o Richard, um indicando toda hora o canal do outro, tá? E se inscreva no canal do fulano. Tem horas que a gente fala só do canal do fulano e nem fala do nosso. Então, é mostrar que não é só eu que estou nisso, né? Eu estou junto com amigos e eu vou junto com eles. Às vezes a gente pode colocar em grupos também, né? Pode colocar em grupos, mandar. Teve uma vez que uma moça pegou, uma vez não, já aconteceu mais vezes, né? Pegou, tem atividade para bebê, professor Diego, né? Ele faz, né, questões de atividade para bebê, exercícios ali. E aí ela pegou e falou, até que eu acho que eu passei pra ti aquela vez de um relato de uma mãe, né? Faz tempo Sim, já isso, né? Faz tempo já. Tem essa aí, mas já teve mais outras pessoas que vieram, né? Não tem atividade para bebê, professor Diego, né? Atividade para bebê, então todo mundo tá sabendo aí, ó. Professor Diego, né? E ele explica certinho, né? E bem fácil, demonstrando ali, né, professor? Então, Sim. Ele tá usando a criatividade. Tá usando também, além disso, a criatividade, né? Com o que ele tem em casa ali. Então, a Lívia falando que legal poder indicar os colegas, com certeza, porque tem colegas, tem profissionais que não querem, né, fecha, né, e eu acho assim, a questão, além de indicar colegas, a gente tem que, assim, o conhecimento tem que ser compartilhado, sabe, pessoal? Se a gente tem um livro, e-book, sei lá, enfim, qualquer outra coisa, a gente tem que ajudar, tem que compartilhar com os nossos profissionais. Nós temos que nos ajudarmos, entendeu? Aí que foi a fala também que vem do professor Diego ali, que não é os governantes, gente do partido, é nós profissionais, a gente não tem que se degladiar, se confrontar, a gente tem que pegar e se apoiar uns aos outros para nossa área ficar fortalecida. Eu acredito que vocês sabem, né, que tem uma área que se protege bastante e apoia uma outra, é a medicina, né? Que é da saúde. Os médicos, eles se apoiam um ao outro. É uma área assim, ó, que é fortemente fortalecida, essa classe, né, da medicina. Então, eu acho que a educação física também não deveria ser diferente, entendeu? Nesse ponto. Então, a gente tem que crescer um pouco mais nesse quesito também, né? De poder apoiar, ajudar os outros colegas a crescerem também na área da educação física, né? Eu não estou falando em questão aqui de prova de concurso, de processo seletivo de trabalho, né? Eu estou falando aqui em questão de adquirir e ampliar o conhecimento para cada um, né? Então, essa é uma forma que eu tenho aqui para dizer para vocês sobre isso, que eu penso assim também, e o professor Diego também pensa, né, o Richard também, que não, infelizmente não está hoje conosco aqui, mas
também pensa, e eu acho que todos os profissionais deveriam pensar assim. Eu vou tentar compartilhar aqui, não sei se eu vou conseguir copiar o canal do Prof. Richard. Tá? Eu já passei anteriormente o canal do Prof. Rômulo. Tá? Então, assim, ó, quem está aqui tem 27 aqui. Tá? Alguns estão inscritos no canal do Prof. Rômulo. Quero no mínimo 20 inscritos no canal dele e no mínimo 20 aqui, ó, também no do Richard. Caso contrário, vocês não escutaram o que a gente falou agora. Eu vou procurar o meu aqui também. Pô. Vai falando aí que eu estou procurando os canais aqui também. Tem que fazer o marketing também, né? Além de ser professor, exato, criador, tem que ter um marketing, né? Mas, pessoal, olha só, uma coisa também que além disso, de adquirir conhecimento, uma coisa que também é muito importante, além da academia, que eu digo, a graduação ali, de a gente adquirir livros, né? Os professores dão aquela questão do plano do semestre, onde tem as leituras, livros que vocês se agradam, que também vão ter o experimento do processo da graduação, para que área que eu quero trabalhar mais voltado. Comprem livros, pessoal. Comprem livros para vocês adquirirem conhecimento, entendeu? Conversem com pessoas também que gostam da nossa área, para adquirir, façam cursos, quem tem condições, né, façam pós. Outra coisa também que eu tenho para comentar para vocês, quem está no momento da graduação, iniciando, enfim, ou no meio do processo, e tem também a possibilidade, né, às vezes a gente sabe que a gente não consegue entrar no PIBID, porque o PIBID também amplia os conhecimentos, tu trabalha desenvolvendo projetos, tu trabalha com os colegas, trocando ideias. Teve um caso que também teve uma época que eu trabalhei no PIBID, que era só eu e mais um colega, né? Tava escassa a coisa. Mas eu trabalhei já numa outra época que era eu e mais 3 acadêmicos, né? Então a gente trocava ideias, trabalhava junto, aprendia um com o outro, aprendia com o professor também. O professor Eurico, na época, era o coordenador do PIBID de Educação Física ali. Então, se vocês conseguirem entrar, entram no PIBID também, que isso é uma bagagem muito importante para vocês. Né? Não ficam só olhando apenas os benefícios que, de outra forma que pode dar, mas pensam na bagagem de experiência que vocês possam adquirir nesse meio, porque cada vez mais vai fortalecer, né, o conhecimento de vocês, às vezes vai até abrir a mente de alguma coisa que vocês estavam em dúvida. Era assim que eu poderia, eu nunca imaginava que eu ia poder fazer uma aula assim, ó, e eu estou fazendo agora aqui, né, porque eu aprendi isso, deu certo, o medo que eu tinha ali que era errado, tá dando certo, deu errado, que bom que tá errado, aprende, vamos lá, vamos mudar, vamos fazer certo agora. PIBID é como se fosse uma residência na medicina. Então, quem puder, né, eu acredito que eu acho que o PIBID está já de novo ativa, né? Quem puder desenvolver, agora não por causa da pandemia, né? Mas quem puder adquirir, né, de entrar nesse processo seletivo, vai fazer um bom uso e eu garanto isso. Isso, olha, para o pessoal, vocês vão. Se alguém entrar aqui depois, pode vir perguntar para mim e falar, professor Romulo, é verdade. E realmente é. Para mim, foi uma das melhores coisas que aconteceu na época da graduação. Né? Uma expansão além da... Oi? É o momento de errar. É o momento que depois, quando tu vai para o mercado de trabalho direto, concreto, escola particular, ninguém. Tu errou... Aqui, ó, exatamente. Tem 45 na porta ali querendo teu lugar, ó. 45. Babando, né? Babando para entrar. Então. E mais 45 ainda que vai que tu faça errado. Exato, também. Aqui eu venho falar que o profissional também tem que apoiar um ao outro, né? Essa coisa assim, né? Mas enfim. É o momento de errar, é o momento de ter mais experiência, mais segurança também. Tu vai se sentir mais seguro depois no desenvolver, no andar da carruagem, né? Da profissão, né? Nem se não estiver trabalhando
de uma escola, enfim, ou não, né, tu vai ter mais segurança para desenvolver, né, tanto nas aulas, como para desenvolver projetos, e também para desenvolver a segurança, fala, processo de tempo, tudo. Não é só o estágio, às vezes é muito curtinho. Na minha época não tinha nem, eu acho que agora tem estágio para educação infantil, né? Na minha época não tinha estágio para educação infantil. Tinha ali o estágio 1 que eu podia pegar da educação infantil até o 5º ano. Mas eu ouvia muitos comentários de gente fugindo da educação infantil e querendo pegar lá 4º, 5º ano. Eu já consegui pegar, eu cheguei a pegar, eu fiz questão de pegar a faixa etária 4, 5, e daí depois eu peguei ali o 1º, 2º e o 4º ano eu peguei no meu, se eu não me engano, no meu estágio 1. Mas eu já quis pegar a educação infantil também, porque a gente precisa se preparar, não pode fugir às vezes de um problema, né? Então, é uma coisa assim muito, muito gratificante. A educação infantil é a solução, né? É que começa ali o desenvolvimento humano, né? A fase reflexiva, rudimentar, fundamental, especializada, enfim, o desenvolvimento humano. É ali que a gente começa, os pilares, né? A base, né, do alicerce para começar a desenvolver, né? Daí lá, depois 7 anos em diante, começa na fase do transitório ali, né? Daí lá para os 10 a fase especializada. Né? Então a gente tem a educação física é muito importante, a educação infantil ali no ensino fundamental 1 ali, para nós desenvolvermos. Agora no estado está tendo aula remota para o ensino fundamental 1. Antes não era quem dava aula, quem era a professora titular. Né? Então, eu acho que isso já estava achando, eu já tinha uma crítica muito grande. E começava lá no 6º ano só a aula da educação física. Né? E aí também não traz essa importância para os alunos, né, de ter. E o aluno não teve essa vivência no fundamental. Então, eu acho que isso tem que mudar. E eu espero que continue depois que terminar essa pandemia. Com toda certeza. E aprender na educação infantil, tá aqui a Duda, que eu sei que já fez magistério, eu acredito que outras pessoas também, talvez fizeram magistério aqui, né? Aprender na educação infantil, ou seja, dar aula na educação infantil é muito diferente, mas muito diferente que dar aula no ensino fundamental. São outras coisas. E aí, rapazes, meninos, precisa ser muito corajoso para dar aula na educação infantil, pois um simples colo na educação infantil, ele pode ser motivo de pequenas coisinhas ruins que podem falar de ti. Então, na educação infantil, a gente tem que cuidar muitas coisas. Entretanto, todavia, porém, eu garanto para vocês que é a fase em que, se tu marcou na vida desse ser, dessa criança, ela vai te levar para o resto da vida. Está entrando aqui, não sei se entrou, se está entrando, saindo, o João Victor Steiner. João Victor, ele foi meu aluno na educação infantil, agora está fazendo educação física, é filho de um ex-professor da Fevale, o Jean Paul Steiner, e que, se ele estiver por aí, se pronuncie, porque a primeira coisa que ele vai se pronunciar, se tivesse aí, ele já estava serrando em mim. Então, ele não está. Mas é esse momento que tu marca a vida de uma criança e que vai levar... Tá ali, ó, sem vergonha. E tu marca a vida do ser e ele vai te marcar o resto da vida como um ser importante para ele. Né, João? Fala aí que tu me ama, João. Agora eu vou fazer o João passar vergonha. Já que ele me faz tanto passar vergonha. Mas esse é um momento fundamental na vida das crianças e que depois não há prazer, porque eu... tá. Mas tu me ama, que eu sei. Mas só escreve de vez em quando direito, tá? Mas, enfim,
esse é o momento que vai marcar, e o João está aí como um filho meu, e que vocês vão levar para o resto da vida. Não tem essa brincadeira que eu estou fazendo aqui com o João, porque a gente é tipo pai e filho. Não que eu tenha idade para ser pai dele, mas enfim, né? Então, gente, meninos, aproveitem esse momento, porque é uma área que não tem quase ninguém com coragem de assumir. E é um mercado que está crescendo muito, está crescendo demais. O João Vitor também dá aula para criança e sabe o quanto esse mercado está crescendo. As pessoas estão procurando porque elas sabem o quanto é importante se desenvolver nessa fase. Mas eu acho que a gente tem que abrir um pouquinho para pergunta. A gente está falando demais, cara, demais. Com certeza. Podem fazer perguntas à vontade. Estamos aí. Se a gente não conseguir responder, a gente chama os universitários, né? Se a gente não conseguir responder, a gente finge que está travando. É. Ou o pessoal só deixou ligado e saiu também, né? Isso aí também vale para pegar, né? Tipo sessão espírita agora, né? Estamos aqui, né? Tem alguém aí? Como está sendo o retorno dos alunos aqui, ó? A Tamires perguntando como está sendo o retorno dos alunos de vocês. Olha, Tamires, tem algumas turmas ali que até as professoras também relatam, e além as lares, né, enfim, também, que tem, olha, eu não vou fazer atividade nenhuma e eu não vou ter, porque o meu filho não vai mais para aula este ano. Então, é a opinião, né, dos pais, enfim, só que a escola, daí, o papel da escola, o papel da equipe diretiva também, de poder tentar orientar, né, essas famílias, né, porque também essa pandemia traz uma certa carga emocional, né, de estresse, e também o relato do professor, né, nas reuniões, né, é importante. Tem alguns que se fazem, às vezes, que nem o professor Diego disse ali, né, que será que alguns a câmera ligada, não estão mais aqui, né? Também acontece, né, do aluno não querer entregar atividade, né? E daí entregou para um, entregou para o outro professor, ou entregou para os outros, porque aquele lá ele gosta de fazer, entendeu? Aí, importante também esses momentos de reunião com os professores. Então, tem de muitas coisas. Tem famílias que estão gostando, né? Outras não, né? Na questão elogios, né? E outras não, né? Porque não querendo ou não, às vezes os pais não querem, né? Fazer junto ali, né? A interação junto com as crianças, né? E eu não estou falando só da nossa área daí, né? No geral também, né? Sim, sim. Eu venho recebendo, assim, porque como eu trabalho em escola particular, né? As coisas são diferentes, assim, até utilizando a pergunta ali que o pessoal do DRE está fazendo, né? Então, assim, muitos dos meus alunos têm acesso à internet, sim, né? Até porque eu trabalho em escolas particulares que essas pessoas têm acesso, talvez até mais acesso que eu, né? Mas, pelo que eu sei, em algumas escolas municipais, eles buscam, sim, os materiais na escola. Então, o professor tem que fazer, na verdade, uma atividade com um plano A e um plano B, como qualquer outra Buscando atividade que a agora. gente também tem que fazer, né? Eles estão buscando Tá? agora. E tem uma pergunta aqui do Gustavo Dilkin, acho que pronunciei corretamente, se eu não pronunciei, desculpa, tá, Gustavo? Se um aluno, indiferente à idade, se nega a fazer aula de educação física por não gostar ou não querer, o que vocês costumam fazer? Fala daí, Rum! Começa você. Olha, tem que conversar com o aluno, né? Com a família, enfim, ali, dependendo da idade que tu tá querendo dizer daí, né, Gustavo? Tem a questão das crianças É que pequenas, ele que é colocou, a família. indiferente. Indiferente à idade, né? E eu tenho a questão da família, que nem eu comentei ali, que teve algumas famílias que falaram que
meu filho, enfim, minha filha, né, não fazer nenhuma atividade e para mim o ano encerrou. Né? Então, é a opinião deles, daí a questão da diretiva também entrar em ação, né, da coordenação pedagógica, né, tem que passar esse relato, né, o quanto antes, né, para ver se consegue mudar essa questão. Agora, quando o aluno não quer fazer, a gente tem que entrar em contato, né, dependendo, que nem o professor Diego falou, ele trabalha em escola particular, trabalha já em escola aqui do município, né, então a gente tem as certas informações que a gente tem que passar para poder tentar acolher, né, essa família, né, de volta, né, não querer de alguma forma ser muito agressivo também, né, porque senão daí tu vai conquistar, não vai conseguir conquistar, vai fazer fugir a família. Então tem outras formas de a gente conversar, né, tentar isso é uma carga muito emocional que traz agora na questão da pandemia, né. Sim, sim. Eu, já respondendo a pergunta do Gustavo, né? Eu inicialmente, se não quer participar, eu não forço, né? Presencialmente, tá? Eu acredito que essa foi a pergunta do Gustavo, porque o Marconi também, tu já acabou respondendo a pergunta do Marconi ali, Romo. Algum aluno que está se negando a fazer é praticamente a mesma coisa. A palavra que tu está falando ali, né, professor? Não é forçar, né? E aí tu tem que ir conversando. Na verdade, tu tem que cativar o aluno, né? Para fazer com que ele primeiro talvez goste de ti. Acho que essa é a primeira parte, assim, quando a gente fala, tem gente que não vai gostar de educação física, não vai adiantar a gente querer fugir disso, tá? Ninguém aqui Muito é mais agora, né? Mas ninguém é super-herói e a gente tem que lidar aqui, que eu vou fazer todo mundo gostar. Não é bem assim. A gente tenta, tá? A gente tenta, a gente vai fazer de tudo, mas eu acho que a primeira coisa, se a criança, o adolescente ou o adulto confiar em ti primeiro, já são 5 passos à frente para começar a gostar da tua aula. Então, tem que ter uma certa flexibilidade, e a gente vai perceber quando essas coisas, por exemplo, quando não gosta de fazer, é bem diferente do não querer fazer, tá? Que a gente vai saber quando o fulano não gosta e quando o fulano não quer fazer. Quando é criança e ela não quer fazer, alguma coisa houve, tá? E geralmente não é conosco. É alguma coisa que aconteceu em casa, sei lá, na vinda para a escola, na escola, e aí, não, tudo bem, tu fica aí no teu canto, depois a gente conversa, tu vai lá e explica para o restante e dá o ouvido para o aluno. Se ele quiser falar, melhor. Se ele não quiser, ao mesmo tempo aí tu chegar e dizer, então, eu vou respeitar o teu tempo. É assim que, pelo menos, eu faço presencialmente, Gustavo. E para responder já a pergunta do Marconi, que está um pouco linkada, e depois a gente responde da Daniela Ferreira ali. Tem a Daniela, eu ia falar. É como eu estou usando a do Marconi, tá, Dani? Olha a intimidade já com ela, né? Ela está meio linkada, depois a gente responde. É difícil, assim, porque, na verdade, a gente, por vezes, sabe que as pessoas não estão conseguindo realizar a atividade, principalmente agora, nesse momento, tá? E outras porque não querem fazer mesmo, os pais não querem colocar a criança para fazer, e aí é tranquilo. Eu acho que não é forçar nesse momento bem complicado que a gente está vivendo, tá? Em algum momento, talvez ela vá fazer, ela vai ver os outros fazendo e talvez queira vir a fazer. Tá? E no caso de ensino médio, Marconi, quando a gente está falando, o seu aluno não quer fazer, eu dou aula para o ensino médio, bom, é que eu falo sempre para o aluno, eu já passei do ensino médio, né, filho? Eu já estou graduado, já estou pós-graduado, agora se tu não quer terminar o ensino médio, o problema não é meu, tá? Exatamente, né, E agora professor? vamos responder a primeira pergunta da Dani, senão ela vai Vamos ficar triste responder com a a primeira. gente. Quer pode comentar ali.
Eu tenho poucos, Dani. Na verdade, são 2, assim. Então, geralmente, quando eu encaminho a atividade, ah, os pais já sabem mais ou menos como adaptar, né? E em outros casos, daí eu mando um e-mail direcionado para eles, tá? Vocês podem fazer essa atividade desse jeito. Eu faço assim agora, né, em tempo de pandemia. Eu agora aqui no momento também não tenho nenhum aluno assim com questões que a gente pode dizer questões estruturais, né? Com alguma não, né? Assim eu não tenho nenhum, né? Eu tenho algum aluno autista, né? Que ele está fazendo ele está fazendo as atividades, a mãe está bem feliz, só que ele tem que fazer da forma dele. Ah, se é com a quantidade de 5, não, vou fazer com 3. Não, beleza. É. Mas tá bem tranquilo, não teve nenhum empecilho nesse ponto, né? Deixa eu ver aqui, tem uma outra. Oi? Acho que Fala, professor. A Morgana colocou nas escolas estaduais, muitos alunos usam a frase, eu não vou fazer porque esse ano não reprova. Olha, mas essa questão Essa, de não reprova, isso eles falam antes da pandemia, eles falavam também, né? educação física também falava muito. Então eu acho que isso Mas educação física não vai. aquelas frases antigas, né? Que é o que a gente vem falando na nossa importância, que a gente tem que fortalecer um pouco mais a nossa área, né? Para mostrar, né? Claro que a questão não reprova, enfim, a gente tem que mostrar a importância da nossa área, né? Para eles, né? E daí a gente não sabe Com apoio da também o que direção. tá, com o apoio da direção, né? Com certeza, né? A gente tem que estar com o apoio da direção, né? Sempre, né? E porque senão não vai, não vai acontecer, né? Também, né? Tem tudo Não, isso. só vai estar remando contra a maré, né? Vai estar remando contra a maré, vai estar se afogando e quando vê o afogado é o professor, né? Infelizmente também tem isso, né? A gente não pode também Também. deixar de falar, né? O sistema, né? Então, o ano letivo será validado na rede municipal, sim, até dia 19 de janeiro. O ano letivo vai ser validado. Tem questões aqui que daí são parte da coordenação pedagógica para responder, né, Pietra? Mas ele vai ser validado sim, e como nós temos as normas da BNCC agora, né, as habilidades que os alunos não vão atingir no ano de 2020, pelo que está tudo indicando, a gente vai ter que recuperar elas também em 2021, junto com as outras da etapa nova que eles vão ter, né? Então, isso no ensino público, né, pelo menos, está sendo passado assim, Mas né? os alunos não Agora, ficarão sobrecarregados? olha, o que eu vou te dizer, né? Foi a Pietra que falou? Sim. O que eu vou te dizer, Pietra? Tem coisas que nem o professor Diego falou uma palavra de ninguém é super-homem aqui, né? Aí envolve todas as disciplinas. A gente tem um sistema público, né? E a gente, infelizmente, tem que ser respeitado, tem que ser cumprido, né? Aí tem outras coisas também que eu não concordo, se eu vou vir falar aqui frente dessa telinha aqui, mas que é complicado a gente ficar é complicado a gente ficar se pronunciando, né? Agora, como professor, né? Com certeza, né? A gente sabe que os alunos tinham um certo alguns já têm uma certa dificuldade. Nenhuma criança é igual, cada um tem o seu tempo. Isso tanto motor como cognitivo. Então, com certeza, né, com esse tempo parado, né, que teve, enfim, aulas assim à distância, né, é complicado. Eu Oi? Porque no ensino médio teve um ano, né? Não sou de exatas, né? E teve um ano que eu passei com pendência, não sei como chamam em outras Eu cidades, nas Uhum. escolas.
Daí eu fico pensando, eu passei, por exemplo, com pendência em uma matéria. Para passar, então, durante o meu segundo ano, revisar tudo que eu aprendi no primeiro. Eu fico imaginando, se eu tive uma matéria e já foi mais complicado, né, de dar conta do que eu estava aprendendo e revisar o que eu já aprendi, imagina, então, em português, em matemática, em geografia, em história, em linguagens, em todas as disciplinas do currículo, sabe? É bem Eu complicado acho isso. que, na Pode verdade, falar, é um professor. ano de flexibilidade, né? Eu acho que é um ano que a gente vai, algumas coisas sim, principalmente talvez no ensino médio, uma parte do fundamental, algumas coisas sim dá para aprender conforme uma aula síncrona, né? Uma aula remota, muitas coisas a gente consegue pegar sim, mas eu acho que no ano que vem é tipo, vamos talvez ter que fazer uma hora extra, sabe? Então, assim, por exemplo, no Instituto Ivoti, os alunos são convocados aos sábados para fazer a recuperação. Então, essa recuperação não é a recuperação de nota ou de conceito, como é chamado lá, mas é a recuperação talvez de, bom, o que você não entendeu nesse momento, talvez o professor possa ajudar. Pelo menos é assim que estamos fazendo na escola que eu trabalho. Em relação às outras escolas, infelizmente não sei te responder nesse momento, como a Fundação Evangélica está fazendo, como o Santa está fazendo, como o Pio XII está fazendo, até mesmo como a Fevale está fazendo, eu não sei. Mas o ano letivo, por exemplo, no Instituto Ivoti está sendo validado, por questões legais também. Não sei te dizer quais delas, mas eu posso pesquisar e depois te responder. É da mesma forma também, eu não... O que também me deixa muito pensativa e fico refletindo muito no assunto, não querendo entrar em nenhum lado político, nem assumindo nada, mas o que eu penso é, por exemplo, eu tenho o privilégio, eu tenho condições de estar em uma universidade que, querendo ou não, desde o início da pandemia a gente foi orientado, a gente foi estruturado, mas e aqueles alunos que, não em universidade, mas pegando mais no ensino fundamental e médio, que não tiveram esse apoio que eu tive? Mais uma vez, as pessoas que não têm condições de estar em um ensino, não querendo falar que o ensino público e privado tem diferença, mas querendo ou não, o ensino público, creio eu, que vai ser mais prejudicado do que o ensino particular. Mais uma vez, a gente vai ver isso acontecendo? Até quando, como sabe? sempre, né, Pedro? O sistema é a palavra. Pensativa E aí a gente pode, talvez, citar aqui um pouquinho, porque o governo do Estado demorou tanto para as coisas acontecerem. Porque algumas prefeituras demoraram tanto para fazer algumas coisas. Cabe essa pergunta. Não poderia liberar, talvez, a internet grátis para todos? Pelo menos nesse momento, né? Pelo menos nesse momento, será que não podia? Será que teria tanto prejuízo em valores para estas empresas? Porque assim que começou a pandemia, por exemplo, eu que tenho a NET, ela liberou para todo mundo, todos os canais. E por que não liberou a internet também? Porque esse alcance não ficou maior. Mas isso aí é um sistema que a gente sabe que quanto mais estiver excluindo a população pobre, quanto mais estiver excluindo o pobre de chegar a algumas condições de querer se aproximar de algo, bom, tá melhor para eles. É verdade. E acho que essa é a nossa luta. População, conhecimento, a melhor coisa, né? Isso. Vamos aumentar, vamos botar impostos nos livros,
eles não lerem, não terem mais conhecimento, para não comprarem. Ah. Não estou falando de governo, né? Eu estou falando da ideia dessa situação. Podia ser diferente o governo que está, eu quero deixar bem claro aqui. Né? O livro é leitura, é cultura, enfim, é conhecimento. Não estou falando só de livro de romance. Eu estou falando do livro da nossa área, que tem alguns que já são carinhos, já são caros, imagina com imposto. Acadêmico, né? Com dinheiro escasso, né? Às vezes, um bom professor também, que não é bem remunerado. Né? E quer se atualizar, né? Eu digo. Então, a palavra de resumo ali que tu comentou, Pietra, é o sistema. Eu não estou nem comentando o sistema da nossa cidade aqui, ou da cidade que alguém de vocês moram. O sistema geral mesmo, né? Infelizmente, o olhar para a educação, né? Tem que mudar isso. Exato. Mas está difícil, tem que mudar. Tanto na educação como na saúde. A gente está vendo isso na pandemia, né? Mas foi a gente que colocou, talvez, essas pessoas lá. A gente, quando eu falo o povo. Não estou dizendo eu coloquei, tá? Deixar bem claro isso. Eu não votei. E nunca votaria. Nesse cara. Continuando, então. O Fábio Reis. Tem mais perguntas aqui? O grande Fábio Reis. Como ficará o quesito da matéria? Tá, a gente já falou, né, da matéria ali, né? A gente já acabou. Isso aí. Vai seguir a pendência para o ano seguinte, daí, né? Porque tem muitos. Tá, a Pietra também comentando. Fábio Reis, eu costumava quebrar essa barreira do não querer fazer. Um exercício de imaginação, pedia para eles se imaginarem daqui uns 10 anos tendo exatamente a mesma vida dos seus pais, morando na mesma casa, e aí mostrava que uma das poucas formas de quebrar esse ciclo era estudando. Olha, a questões a gente de falar valores, a questões às vezes até de trabalhar uma atividade na educação física relacionado ao futuro deles, ao mundo do mercado de trabalho, tanto também com uma atividade cooperativa, né, porque o mundo é competitivo e também está trabalhando muito na questão de reuniões de grupos, né, tem que trabalhar, tem que se envolver, né, com o teu colega de trabalho, e a gente também pode mostrar isso, né. Então, eu acho que isso também a gente tem que também relacionar com o aluno, né. Em alguns casos, né, Prof. Roma? Porque eu já ouvi de um aluno uma vez que ele pagava o meu salário e que não iria fazer aula. É ruim. E aí, Fábio, se tu estiver por aí, eu dei uma de louco, na verdade, porque o sangue subiu, né? E aí eu disse para ele, na verdade, quem paga não é tu, porque tu não trabalha. Quem paga é teu pai, que trabalha 30 dias do mês para pagar a escola. E a escola pega o dinheiro do teu pai e me paga. E sabe o que eu faço com o dinheiro do teu pai, fulano? Eu bebo cerveja, então teu pai tá me patrocinando. Aí depois nunca mais falou nada. Mas eu fui ousado. Eu pensei, foi ousado, hein, professor? Mas eu fiquei arrepiado aqui, eu cheguei a me arrepiar aqui quando falou agora. Mas eu não poderia ficar quieto para um rapazote que botou o peito na minha cara e disse, é assim. Perco o emprego, mas não perco a piada nunca. É complicado, né? Quando... A partir daquele dia, ele fez todas as aulas. Né? Não sei porquê. É lamentável quando a gente conversa assim, um aluno se dirige assim dessa forma para um professor, mas é aí que a gente tem que ter o jogo de cintura, né? E tentar contornar isso, né? Então, o professor ali chega a falar para ele, às vezes a gente tem que falar, né? Uma realidade, e eu sempre coloco a realidade, né, para os alunos, né? Ainda mais ali que tem no programa ali, né, que são alunos, né, com vulnerabilidade social também, e outros, tantos não. A Eduarda, Prof. Rom, desculpa te cortar, mas a Eduarda fez uma pergunta bem interessante. Ela colocou ali como vocês organizam os vídeos, as gravações, os temas das aulas. Aulas, colocou entre aspas aí, entendi. Pode falar, pode. Como é que tu faz? Não, pode começar por ti, eu estava falando bastante agora. Olha, como organizam os vídeos? Olha, pelo menos o que a gente pode fazer? Depende, né? Que nem, por exemplo, o professor
Diego, ele atende as turmas, vários níveis ali, né? E eu já pego, eu tenho as atividades, eu pego, salvo, vou fazer essa atividade tal, aqui, e assim, e daí eu vou fazendo, né? Vou trabalhando com isso, né? Na pendência e vou desenvolvendo ela, daí tem que planejar a atividade que a gente tinha comentado no nosso encontro aqui, né? Enfim, organizar, fazendo como eu vou gravar, que tipo de parte eu vou ter que gravar assim, daí eu vou gravar a fala. Então, pesquisar, né, também para falar sobre a importância daquele exercício ali, né, daquela atividade que a gente vai fazer ali. Então, tem várias coisas que a gente também tem que colocar no checklist para poder desenvolver aquela atividade, né, que vai ser gravada depois e compactada num vídeo, né. Exato. Eu, quando organizo os meus vídeos, eu vou muito pelo... Na verdade, eu vou pensando e eu já tenho aulas organizadas por um bom período. Então, assim, uma das coisas que eu organizo primeiro, logo após de escolher a atividade, o exercício, a brincadeira, eu monto o roteiro. Então, eu monto o que eu vou falar primeiro, né? Eu monto a cena por takes, então eu faço takes curtos para gravar. Então, takes... Não preciso explicar o que é take, né? Todo mundo sabe, né? Mas, enfim, eu divido por pequenas partes, para não me perder muito em querer decorar texto e alongar o vídeo. Então, eu me prendo a um texto que eu vou escrevendo, e enquanto eu estou escrevendo, eu já estou pensando na edição do vídeo também. Então, eu já escrevo como eu vou editá-los. Essa parte aqui eu vou colocar uma cena, nessa parte eu vou talvez colocar uma informação visual, nessa parte eu vou colocar talvez uma informação auditiva. Então, nisso eu vou pensando. Né? Tinha mais uma pergunta. Os temas. Então, Temas. É bem isso, Duda. É esquetezinhos que tu faz, assim. Então, geralmente, sempre começa agora com uma pergunta que é relacionada com o título. Por exemplo, meus mais recentes que eu fiz foi um sobre beisebol e esgrima. Eu nem lancei publicamente ainda, eles estão não listados. Mas é possível a criança brincar com beisebol? É possível a criança brincar? Aí eu faço uma abertura e aí depois eu me apresento e aí eu separo os materiais, mostro como é que faz e mais ou menos é assim que eu vou fazendo nesse período. Então eu boto ali o que o Rômulo falou anteriormente também das questões de quais são as habilidades que são desenvolvidas e assim que eu vou encerrando. Então, por volta de mais ou menos de 4 a 5 minutos os vídeos hoje. E daí, se o aluno tiver dúvida, né, professor, ele se dirige a ti e tu explica para ele, né, também de uma forma que ele vai entender, né. Ali a questão dos temas, atividades, pelo menos na realidade do município aqui, também, o aluno tem atividade com as professoras, tem atividade com as professoras de projeto, também tem as professoras que trabalham só com projetos, né, na escola. Então a gente faz de uma forma bem, assim, uma atividade tranquila, porque o aluno recebe tudo aquilo ali, né. E daí a gente também não pode também sobrecarregar ele de uma forma que ele não vai conseguir fazer, e daí sim ele vai fugir da raiva, né? A família não vai querer, né? Então tem que cuidar isso aí também, né? A questão da demanda. E aí do DA, que é a Morgana perguntando das escolas estaduais que estão disponibilizando conteúdo impresso para os alunos que não possuem acesso à internet. Sim, elas estão, e a escola municipal também. Né? Hoje foi um dia de plantão na escola, que tem pessoas lá que estão levando e pegando também atividades impressas, e na quinta-feira também. Então, os professores passam dentro de uma pasta, ou né, mandam, na verdade, dentro de uma pasta, né, para a escola imprime, né, com o nome do aluno, a turma do aluno, enfim, né, para ele pegar a atividade. E quem consegue alguma outra que consegue repassar, né, pela plataforma também, daí já é mais tranquilo, mas consegue também desenvolver ela dessa forma impressa às escolas municipais. Visão capitalista sobre o conhecimento.
Gustavo Dilken falando. Pietra, eu até entendo que estão imprimindo, mas pegando o aluno que, como eu, precisam do professor me explicando e me orientando como vai ficar esse aluno. As professoras, os professores estão à disposição dentro do horário, pelo menos na escola, dentro do horário que é, né, do início da manhã até o fim da tarde, né, orientando e tentando, que nem o professor Diego falou a palavra, né, que é, no geral, flexibilização e adaptação. Então, a gente vai tentando ajudar esse aluno, né, nesse meio tempo. Tem os WhatsApp Business também que a gente está adquirindo, né, que eu, pelo menos no meu caso lá, que eu adquiri, e as famílias vão mandando mensagens para o número, com outro número que eu tenho, para poder me organizar melhor, né, daí eu tenho o meu WhatsApp normal, e tenho o WhatsApp Business para essas questões. E ali tem os grupos das turmas, e ali vão tendo conversas para tentar ajudar, se caso não consiga entender, compreender o conteúdo desta forma, né? É um auxílio que também é um recurso, né, que está acontecendo, né, nesse momento, pelo menos ali na escola, né? Pergunta da Bianca é bem da interessante, Bianca. Bianca. Aqui, vocês conseguiram manter a mesma linha das aulas presenciais? Ou qual foi o maior desafio para esta mudança? É contigo, Diego, essa aí. A mesma linha, não, Bianca. A gente teve que adaptar. Eu, pelo menos, tive que adaptar bastante, então, porque com a educação infantil, a aula é em grupo, a aula é coletiva, é o brincar com o outro, e eu que aplico muito a psicomotricidade relacional, precisava muito dessas relações. Então, eu mudei um pouco a metodologia, eu mudei um pouco essa linha, e o maior desafio foi realmente esse, mudar novamente a minha linha de trabalho. E pensar na possibilidade de colocar pais brincando, e em alguns momentos, somente as crianças, pois nem sempre os pais conseguem fazer. Em alguns momentos, os pais, entre aspas, precisam da criança na frente da TV para trabalhar. E aí nós também temos que ter essa flexibilização, mesmo sabendo que criança na frente da TV por muito tempo não é legal. Sobre a pergunta também ali, né, que a Bianca falou, nem tem também como a gente pegar e manter a mesma linha nas aulas presenciais, qualquer outro profissional, porque o pai que vai, às vezes, ajudar a desenvolver as atividades com a criança, né? Ele não tem esse conhecimento, ele não tem esse feeling, né, de tentar resolver ou fazer de uma forma ali, se acontece uma situação que a criança perde um pouco a linha da atividade, né? Então, e alguns cuidados também que a criança poderia acontecer, que a gente tem que flexibilizar no vídeo de fazer uma forma simples e sucinta, né? Outras atividades um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais complexas, que daí serve para algum profissional que também quer adquirir, né? Então é uma outra realidade, né? A questão da palavra resiliência, né? Agora a questão sobre a pandemia e os vídeos, né? Guarda falando que o nosso grupo de estágio, eu, Tamires e mais um colega, nos inspiramos em vocês e fizemos um canal também para as turmas que estamos trabalhando. Show de bola, Eduardo. Muito legal saber disso aí. Olha, sensacional. E continua que tá ótimo, hein? Mais pessoas assim. Também organizamos roteiros e enquetes, a Eduarda falou. Olha, a Pietra, não sei se vocês já tinham um canal, eu não tinha, mas no caso não tinha, no caso, né, se não tinham, pretendem continuar. Eu falei, né, eu não consegui mais publicar vídeo agora, eu também faço questões administrativas, além disso, né, tem reuniões, enfim, como o professor Diego também tem, né, mas eu acabei não publicando mais, mas eu tenho vontade, sim, eu quero, né, continuar, tenho bastante coisas aqui, tendências para fazer também, né, e eu acredito que quando der eu vou querer também tocar adiante. Eu estou também atolado em conteúdo da pós, e eu também não posso deixar também de cuidar dessa parte também dos meus estudos, né, mas
porque leva um tempo para editar também, enfim, né? Agora, se eu quiser pegar e gravar só uma atividade ali, fazendo ali, largar solto, assim, aí é mais tranquilo, né? Mas tem a questão que a gente faz as capinhas, né, professor, né? As thumbnails ali, né? As capas, tudo, né? Organizar fica um pouco mais difícil, né? No meu caso agora, né? O professor Diego, não sei se vai querer continuar, acredito que sim. A princípio eu vou continuar, né? Mas eu não sei, é um ponto de interrogação ainda, né, Pietra? Porque como o ano 2021 ainda é um pontinho que tu não sabe o que vai acontecer, que talvez tu vá precisar trabalhar mais para ter que recuperar algumas coisas, mas a ideia é pelo menos tentar manter um vídeo por semana, para o canal ficar ativo e não morrer. Né? E a gente não sabe como é que vai ser, né? Como vai ser depois para frente, mas igual os vídeos ficam lá, né, pessoal? Se caso o dia tiver que retomar alguma coisa, é só continuar o trabalho, né? E aquilo ali é um acervo de vocês, não querendo um portfólio. É um portfólio, né, professor? Na minha opinião, né? E sem contar que para depois, e isso eu também penso muito, né? Depois tu também tem um material que tu pode antecipar muita coisa, né? Então, por vezes, tu vai dizer, vocês vão fazer essa brincadeira final de semana em casa, e aí depois, quando a gente fizer na escola, vocês já estão com um pouco mais de habilidade e eu consigo adiantar algumas coisas. No ensino médio, eu já percebi que o quanto eu vou conseguir avançar, pelo menos na parte teórica, tu gravar um vídeo teórico, assista em casa, e quando a gente chegar aqui na escola, a gente vai discutir sobre o vídeo. Então, assim, por vezes, se eu estou explicando, talvez, algum conteúdo, posso levar 50 minutos. Ali no vídeo, eles vão levar 8 para ver, e eu vou conseguir discutir isso em 50 minutos, não em 10. Então, eu acho que é um ganho que a gente vai ter, sim. Com certeza. E dá para adaptar, às vezes, uma atividade do vídeo para um grande grupo também, né? Exato. O João colocou ali que eu tô rico de tanta view que tem no YouTube. Nem sou monetizado, João. Quem dera, para ser monetizado tem que ter 4 horas. As pessoas acham que a gente entra só pela questão da monetização, mas demora para entrar, né? O Diego é o que mais está perto e ainda está longe, né, Diego, se eu não me engano, né? Da questão de começar a iniciar. E é em 12 meses também, né? Se não me engano, né? O Diego é expert no YouTube aí. São em 12 meses tem que atingir a marca de 4.000 horas de visualizações. Eu tenho, imagina, pessoal, 600 horas. Ou seja, para 4.000, esquece. Eu estava olhando olhei ontem, 400 horas quase eu tô chegando, imagina? Olha, tem que viralizar um vídeo, né? Esse dia eu estava até pensando, vou fazer uma atividade que envolve o nome Cavani, né? Porque o que está viralizando esse nome aí, daqui a pouco o pessoal começa a entrar ali achando. Mas daí também tem que cuidar isso aí, pessoal. Não, o problema é se não vem, né, Romulo? Não, eu acho que não. Eu acho que não vem. O que eu acho que eu quis dizer é que tem gente que bota palavras no YouTube ali para buscar likes, né? Buscar visualizações, né? Porque eu quis dizer que a hora do momento ali era Cavani. Eu podia fazer uma atividade na educação física com a Cavani, a palavra Cavani, mas daí não é uma coisa que ficaria fora do nosso contexto, né? Mas eu acredito que não vem. Eu acredito que não vem fora dos padrões, né? Tem mais alguma pergunta? Eduardo viu o coraçãozinho, Diego já tá rico, né? Tanta viu, a Lívia deu uma risada. Aqui o Gustavo, clickbait. Tem que vir e cair junto. Não. Mas enfim, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Tem mais alguma dúvida também? Algum esclarecimento? A gente pode conversar, se vocês quiserem também, tem o meu contato. Vocês já se inscreveram primeiro, né, cara? E agora nós vamos fazer uma pergunta. Vocês já se inscreveram no nosso canal aí? Não esqueça de a Bianca disse que já se inscreveu. O João já está inscrito, olha só. E o Prof. Richard também.
Ouvi dizer, peraí, tá aqui, ó, aqui no meu ponto, que quem não se inscrever não se forma. Ah, não, confere, produção. Ah, é verdade, hein? Eu nunca fiz isso, João. Eu bati de verdade primeiro e depois tu te inscreveu, fala a verdade. Olha aqui, tá aparecendo umas notificações de inscrição agora, que estranho. Aqui não, porque eu não botei para não atrapalhar. Velho se atrapalha, sabe como é que é, né? Ah, tô brincando. Ai, ai. Então era isso, gente. Eu acho que a gente já está chegando no limite do horário, ultrapassamos o limite. Confere, produção. Garantir. O horário que a gente, se todo mundo já tiver, de repente, esclarecido as dúvidas, acho que a gente pode ir lá, olhar uns vídeos do canal dos profs, né? Ajudar Isso eles a ajuda. 4.000 horas. Se todo mundo olhar aí, 20 minutos já ajuda. Compartilhar também, né, os canais aí, pedir pro pessoal se inscrever, né? E para todo mundo E mesmo né? Que nem vocês falaram de poder trocar as ideias, de poder ver quem já tem prática, de poder compartilhar com outros colegas que talvez estão com mais dificuldade, sigam os professores, Diego, Rômulo, que já tem essa experiência, né? Da gente também poder ficar atento em referências da nossa área que já tem essa vivência de fazer vídeos de que tá dando certo, né? Que tem os canais no YouTube. Então, de repente, a gente poder partilhar também dessa experiência, né? E acho que a maioria do pessoal aqui já tem contato com escolas também, né? Por exemplo, eu trabalho com escola de educação infantil, então a gente sempre se troca ideias, canais, né? Porque todo mundo está aprendendo, né? Para todo mundo é um momento diferente, ninguém nasceu sabendo ser youtuber, né? Vamos dizer assim, então. Mas eu vejo bastante que essa troca de ideias que acontece nas escolas, nos grupos de WhatsApp até, vem, né? Surge esses canais. A divulgação vem disso, né? Vem de colegas se ajudando. A gente não é concorrente, a gente não está disputando o lugar de ninguém, né? Então, acho que essa ajuda é fundamental, não só dentro da escola, como então nos canais de YouTube que estão surgindo. Agradeço o pessoal que esteve presente com nós, né? Até esse momento, que conversou, trouxe dúvidas. A gente agradece muito aos profs que se disponibilizaram desde o começo, né? Desde daquele dia que eu chamei lá no WhatsApp, desesperada, com o dever de organizar a semana acadêmica, nos 45 do segundo tempo. Agradeço a Lívia também, que me ajudou o tempo todo por trás dos bastidores, né? E pelos conhecimentos que nos trouxeram, pelas referências. Nossa, acho que todo mundo aprendeu muito com vocês, né? Hoje, essa troca de experiência foi, com certeza, de grande valia para todos. Eu também queria aproveitar e agradecer, professor Diego, professor Rômulo, por terem trocado essa ideia com a gente, por terem trazido experiência, né? Que vocês ainda possam, que o caminho de vocês ainda seja muito longo e produtivo nessa área que a gente está vindo atrás, acompanhando vocês. Então, quero agradecer pelo tempo que vocês dividiram com a gente hoje de noite. Eu que agradeço pelo convite, né, e por esse momento maravilhoso com vocês. Muito obrigado. Eu não sei se vocês estão me ouvindo aí. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Também quero agradecer, então, imensamente o convite, dizer que qualquer coisa estamos aí. Eu só não digo para o que der vier, porque como Colorado nunca faria isso. Tá? Nós estamos aí para ajudar sempre. Qualquer coisa aí, tá, o pessoal tem um telefone também, é só passar, né?
Estou à disposição também, sempre para Exato. colaborar. Isso mesmo. Tá? Muito Pode obrigada. passar o WhatsApp pro pessoal, se quiser. Legal. Obrigadão, então. Bom descanso a todos. Sim, Pietra, já mando o Tchau. link aqui. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lívia, Acho que tem que concluir a filmagem, Morgana. não consegue? Tu não consegue? Deixa eu ver. Peraí. Gravação em andamento. Interromper a gravação.